Foi uma destruição completa. A gente estava quase na metade do caminho e tudo parecia bem normal. A estrada estava bem molhada, mas eu não vi gelo e nem senti gelo na pista. Até que o carro começou a rodar. Quando a gente começou a rodar, eu entrei em pânico. Agarrei o cinto de segurança e tentei me segurar onde dava, só pra ter certeza caso a gente capotasse ou sei lá. Quando o carro finalmente parou numa vala, foi um grande alívio para nós. Nós paramos e demos um suspiro de alívio daqueles... e ficamos mais tranquilas. É. Eu vi a caminhonete primeiro. Na hora que eu vi ele, eu percebi que ele estava vindo direto na nossa direção. Eu tava em pânico, mas eu meio que me preparei pro impacto. E nós duas desmaiamos. A gente não sabe exatamente o que nos fez desmaiar, mas ela acordou antes de mim e teve que me acordar. E naquele momento, eu tentei acordar ela. Eu entrei em desespero porque eu não conseguia acordar ela. Eu não sabia o que dizer quando o motorista do outro veículo veio até o nosso carro. Ele perguntou se estava todo mundo bem e eu comecei a gritar que eu não sabia porque eu não conseguia acordar ela. Eu me lembro de acordar e ouvir a voz da Justice. Ela ficou o tempo todo falando, mãe, mãe. Nós duas sofremos concussão. A gente teve um monte de hematomas e contusões. Fomos levadas ao hospital para fazer uma tomografia e tirar raio-x da cabeça para ver se tinha alguma fratura. Mas não tinha nenhuma. Nós não quebramos nenhum osso. Nós somos muito sortudas, muito gratas e abençoadas por termos sofrido só ferimentos leves e por termos saído andando do acidente. Nessa hora dá para escutar o motociclista que estava pilotando a moto mais potente se gabando por ter chegado a 280 por hora. Isso porque estava em quinta marcha. Ele disse que ainda dava para acelerar mais. Eu não sei o que se passou na cabeça daquela jovem naquele momento. Eu não sei mesmo, mas ela devia estar se segurando para não morrer. Pela imagem dá para ver 3 motocicletas menos potentes passando na faixa externa da rodovia de pista dupla. Depois disso, as motos saem do acostamento para teoricamente alcançá-las. Infelizmente, foi depois disso que aconteceu o acidente. As testemunhas que viram esse acidente acontecendo falaram que viram uma motocicleta passando por elas como uma bala. Quando o piloto da moto mais potente do grupo chegou a uma velocidade bem alta, ele tentou ultrapassar as 3 motocicletas menores e bateu na traseira de uma dessas 3 motocicletas. Isso fez com que os 2 pilotos e a jovem da garupa caíssem, e eles foram arremessados a uma longa distância depois da queda. Nós sabemos que a motocicleta maior parou a uns 800 metros de onde a colisão aconteceu. Então dá para concluir que ela estava numa velocidade muito alta. O piloto dessa motocicleta maior acabou com o dedão quebrado e com alguns cortes e hematomas não muito graves. Mas a jovem que estava na garupa sofreu ferimentos extremamente graves por ter sido arremessada da motocicleta. Ela ficou com os braços muito machucados, teve fraturas expostas e estava com o abdômen aberto no acostamento. No momento, ela corria risco de vida por causa dos ferimentos. Ninguém achou que ela iria sobreviver. Ela foi mantida num coma induzido durante 2 semanas e ficou internada no hospital durante vários meses depois disso.
Os ferimentos que aquela jovem sofreu mudaram a vida dela. Ela vai ser afetada por eles pelo resto da vida. Ela ficou com um uso reduzido dos braços, ficou internada por vários meses e passou por dezenas de cirurgias nos braços e recebeu enxertos em várias vezes que teve que ir ao hospital. Eu estava na rodovia, na faixa da direita, e decidi ir para a faixa da esquerda, para dirigir mais rápido. Eu costumo olhar por cima do ombro esquerdo para trocar de faixa, para checar meu ponto cego, mas eu sinceramente não me lembro se fiz isso. Eu já estava totalmente na faixa rápida quando ouvi uma buzina bem alta. Eu levei um baita susto. Na mesma hora eu tentei ir para a direita e virei demais, e o carro saiu da rodovia. Eu só pensei, eu vou me dar mal nessa. Eu acho que atingi aquela placa a uns 100 km por hora. Eu bati na placa e fiquei desmaiado no carro. Quando eu recobrei a consciência, eu percebi que eu estava de cabeça para baixo. Eu fiquei todo dobrado na caminhonete. Não conseguia mexer a cabeça, não conseguia mexer os tornozelos. Estava escuro. E eu tinha dificuldade para respirar. Quando eu fiquei preso, eu estava com dificuldade para me manter calmo, porque eu sou um pouco claustrofóbico. Era muito possível, sem saber mesmo da situação, que eu morresse naquele momento. Eu podia não sair dali. E tinha que mandar uma mensagem para minha esposa. Eu queria que alguém lá fora falasse para minha mulher que eu amava. No meio da escuridão, eu ouvi uma voz de mulher falando, fica calmo, eles estão aqui. Eu percebi naquela hora que uma equipe de resgate tinha chegado. E pelo barulho, eu sabia que eles estavam trabalhando para me tirar de lá. Nessa hora eu consegui ver o céu e me acalmei um pouco. Eu pensei que naquele momento as coisas estavam melhorando. Foi uma sensação revigorante saber que iam me tirar dali e que eu ia sobreviver. Meus ferimentos foram leves. A pior lesão que eu tive foi o rompimento da cartilagem entre o externo e as costelas. E, no fim, eu acabei sentindo muita dor. Eu sei que tenho muita sorte por estar vivo hoje. A minha atitude na vida mudou um pouco e eu agradeço muito todos os dias por mais um dia aqui. Mesmo se as coisas não estão bem, se eu tenho um dia ruim no trabalho, poxa, ainda estou vivo para ter um dia ruim. Então, na verdade, é um dia bom. Tinha um caminhão com uma câmera de bordo da empresa. Pela visão do motorista desse caminhão, ele estava seguindo pela estrada e, de repente, pela direita, avançando pela contramão, ele vê um carro ultrapassando. E quando eu vi o vídeo, eu percebi que ele ficou bem surpreso. A reação foi, mas que p*** esse cara tá fazendo? A motorista infratora estava indo de Coventry a Peterborough. Pelo que eu me lembro, houve uma morte na família e ela ia se encontrar com alguns parentes. No carro, junto com ela, ia o filho de 1 ano e meio. Não dá pra ver no vídeo que ela começou a ultrapassar vários carros atrás dela. Ela estava muito rápido, se colocando em risco. E, infelizmente, foi uma ultrapassagem suicida. Daquele ponto em diante, foi inevitável. Ela perdeu o controle. Aquele acidente começou a acontecer 300 metros antes. E, no final, ela não teve para onde ir. A testemunha que estava dirigindo o caminhão estimou que o carro ficou a 4 metros do chão. Ele imaginou no momento que tinha visto um acidente de trânsito fatal. Tem uma marca de impacto aqui na ilha. O carro passou por cima da placa. Ele deixou pedaços para trás. São pedaços do carro. Tem um pedaço na árvore. O outro ponto de impacto parece ter sido aqui, onde ele bateu na estrada. Só foi parar aqui. O carro ficou muito destruído. Não sobrou nem o painel do carro que não tenha ficado muito estragado, destruído. Foi
Uma destruição completa. Como ela não se matou, eu não sei. Foi um milagre. O carro só parou aqui de ponta cabeça. Agora, o que mexeu comigo de verdade foi o bebê dentro do carro. E a cara dele. Porque ele sofreu um acidente e um motorista de caminhão na estrada resgatou o bebê. Ele se agarrou nesse motorista para sair com o rosto aterrorizado. Ele estava usando um cinto de segurança, mas ficou pendurado de cabeça para baixo, na cadeirinha. Eu esperava que ele estivesse com algum tipo de machucado. Mas, bom, felizmente, ele estava bem. Depois disso, eu precisava descobrir se a motorista estava bêbada. Quando eu tentava fazer o teste do bafômetro, ela fingia estar inconsciente. E ela disse, não, eu quero falar com meu advogado. Naquele momento, eu suspeitava que tinha uma motorista embriagada no caso. Como ela foi para o hospital, conseguimos uma amostra do sangue dela. O resultado foi 3 vezes mais álcool no sangue que o limite.